Hoje eu venho oferecer às senhoras e aos senhores uma prova cabal e incontestável de que o sistema de justiça do nosso país enlouqueceu. E quando eu me refiro ao sistema de justiça do nosso país, eu me refiro não só ao judiciário, mas ao Ministério Público, às polícias, a todo o aparato que produz os apenados, aqueles que vão ser perseguidos pela lei, vão ser julgados, vão ser encarcerados. Esse sistema chegou ao paroxismo, chegou ao limite da truculência, da falta de humanidade e da burrice, por que não dizer burrice? Eu vou relatar aqui um episódio que me chegou agora na semana passada, na verdade, na quinta-feira, e que impressiona pelo nível de estupidez das autoridades, de um judiciário que toma decisões desmedidas, decisões impensadas, decisões que afetam a sociedade como um todo. Antes, porém, eu quero falar sobre uma notícia que saiu na sexta-feira, de que o Ministério Público acusa o presidente Lula de ter forjado recibos ideologicamente falsos. O que são recibos ideologicamente falsos? O próprio Ministério Público explica isso ao falar dos recibos de aluguel que eles cobraram do ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro cobrou 12 vezes no último depoimento do ex-presidente a apresentação dos recibos, e quando o ex-presidente apresenta os recibos, o Ministério Público e o próprio Sérgio Moro, o sistema carcomido de justiça brasileira, dizem que não serve mais. Por quê? Porque eles não queriam que apresentasse era nada. O Ministério Público se diz surpreso pela apresentação dos recibos, porque não encontrou os recibos quando vasculhou a casa do ex-presidente. E devem ter vasculhado muito bem. Acontece que os recibos podiam estar com o contador, podiam estar em qualquer parte, podiam estar em outro escritório que o ex-presidente tem, podiam estar em qualquer lugar. Então o que se percebe é que o Ministério Público se irritou por esses recibos aparecerem. E agora pede a perícia que o ex-presidente estava oferecendo, a defesa do ex-presidente estava oferecendo. Esse sistema persecutório, esse sistema de justiça ditatorial, se você pensa que atinge apenas os comunistas, que atinge apenas o ex-presidente Lula, que atinge apenas os políticos, como dizem os fascistas, em relação à classe política, que é uma classe que tem gente boa e tem gente ruim, se você pensa que só esses são atingidos, veja bem o caso que eu vou relatar. O caso que eu vou relatar é do senhor Divino. O senhor Divino, ele tem 69 anos, ele sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, hoje ele é cadeirante, ele sofre convulsões, ele toma medicação controlada, é um homem totalmente inofensivo e ele está preso. Foi preso na última quinta-feira porque o filho dele, que também se chama Divino, foi levá-lo ao poupa-tempo do Jardim Miriam. Eles moram em Diadema, mas foram encaminhados para o poupa-tempo do Jardim Miriam para tirar uma nova carteira de identidade, porque ele havia perdido a antiga. Quando chega lá no poupa-tempo, a atendente puxa o nome do senhor Divino e descobre que ele é procurado pela justiça. Mas o que terá feito o senhor Divino, que sofreu um AVC e que usa cadeira de rodas e que toma medicação controlada, e que mais? Ele usa fraldas geriátricas, esse homem. Esse homem está preso, e ele foi preso porque 10 anos atrás, esse senhor deixou de pagar a pensão alimentícia
para a segunda esposa e os seus filhos. Deixou de pagar, na época, eram R$ 2.500 em 2007. Com a atualização, isso pode chegar, sei lá, a R$ 4.000, R$ 5.000, não vai passar disso. Esse homem está preso nessas condições, numa cela com outros presos, usando cadeira de roda, olhando para o nada, porque o homem nem fala direito, ficou com sequelas terríveis. E está lá, preso. A justiça colocou esse homem ocupando um sistema carcerário exaurido, superlotado. Eu estou tomando algumas providências, eu já arrumei uma advogada para ele, e nós vamos fazer o possível e o impossível para tirar esse homem da cadeia. E talvez a gente faça, ainda estamos estudando, faça uma vaquinha para levantar esse dinheiro e tirar esse homem da prisão. Mas o que assusta, meus amigos, o que preocupa é um sistema de justiça que prende dessa forma, que age dessa forma. Eu gravei um depoimento com o Divino, filho do Senhor Divino. No dia 5/10/2017, nós procuramos, junto com meu pai, procuramos a unidade de poupa-tempo do município onde eu moro, porém fomos encaminhados para o poupa-tempo da cidade de Ademar, em São Paulo, Zona Sul. Exatamente às 10h53, nós entramos lá e fomos dirigidos até uma cabine, onde a moça nos atendeu e assim, enrolou de uma certa forma, né? Depois a gente ficamos sabendo lá que tinha uma ordem de prisão para o meu pai, né? Que é um senhor idoso, portador, vítima, né? De AVC, encontra-se com um lado esquerdo paralisado, faz uso de medicações, né? Medicamentos, né? Para diversas coisas. Uma é convulsão, né? Ele tem risco de convulsionar. E ele é cadeirante, né? E sim, ele não movimenta, né, parte do corpo, né, o lado esquerdo dele é paralisado, ele faz uso de cadeira de roda, né, cadeira de banho para banho, né, fraldas também geriátrica, né, e nesse momento, após a gente estar no atendimento, meu pai recebeu um voz de prisão, né, e compreensível. O teu pai tem 69 anos, é isso? Ele tem 69 anos, isso. Ele completou 69 anos penúltimo dia 6 de setembro. E ele foi preso por não pagar a pensão alimentícia. Isso, existia um processo contra ele de pensão alimentícia, né? Que segundo o que nos foi dado aqui, um papel de que essa ordem de prisão é de 2007. Ou seja, 10 anos atrás. Isso, 10 anos atrás. Ou seja, as crianças que eram beneficiárias da pensão alimentícia já são, segundo você me informou, maiores de idade, é isso? São a mais nova, ela completou 18 anos agora em janeiro deste ano. E o mais velho deve ter que idade, mais ou menos? Mais velho, acho que está em torno de 23 anos, de 22 a 23 anos, eu não sei exatamente. Olha, o que você pensa de tudo isso? O que você pensa da justiça brasileira prendendo um homem nessas condições, cadeirante, idoso, com problemas sérios de saúde, que preso não vai poder pagar nada, e mesmo que ele pudesse, os beneficiários desse pagamento já nem precisam mais desses recursos, né? Como é que você se sente como cidadão, Divino? Eu acho que o sentimento da gente hoje, né, como cidadão, acho que a gente, cidadão mesmo, né, que se preocupa com o nosso país, é um sentimento de profundo, né, tristeza, né, porque não pelo fato em si, houve um crime, né, ele realmente, se houve esse crime, ele estava procurado, deveria realmente ir para onde foi. Porém, o problema maior é a situação que ele se encontrava, né. Essa situação, ela foge todos os limites da lógica de tudo, né? Então, assim, eu, assim, como cidadão, eu me sinto um pouco triste por isso, né? Porque se a gente olhar os noticiários, né? Seja via internet ou jornal e tal,
seja ele televisível ou de rádio, né? A gente vê que pessoas aí estão recebendo várias concessões da lei e da justiça que em condições totalmente diferentes do meu pai, entendeu? Ou seja, a justiça toma uma atitude dessa sem pensar, sem analisar nada, sem procurar saber quem é aquela pessoa que vai ser preso. Mais ainda, o delegado, a polícia, quando localiza um homem nessas condições, não deveria tomar uma atitude, se manifestar ao judiciário, dizendo, olha, não tem cabimento essa prisão, não é? Ou mesmo eu, se fosse delegado, eu anularia essa prisão, eu diria, não vou cumprir essa ordem de prisão, eu me recuso, eu chamaria a imprensa e diria, eu me recuso a cumprir essa ordem de prisão. Que isso sirva para todos, inclusive aqueles que apoiam uma justiça que age dessa forma. Eu acho que todas as pessoas, inclusive essas pessoas que comemoram a truculência da polícia, a truculência da justiça, essas pessoas não sabem o dia de amanhã. Então eu peço a todos que reflitam sobre essa situação que o país está atravessando, que é uma situação incontrolável e insustentável. A continuar assim, as arbitrariedades vão aumentar. Quanto mais a justiça se sentir confiante para produzir esse tipo de situação absurda, mais ela vai pouco ligar para as arbitrariedades que está cometendo. Infelizmente, essa é a justiça que nós temos no Brasil. Eu agradeço a paciência de todos com esse relato. Peço, como sempre, que quem não está inscrito, que se inscreva no nosso canal, que deixe a sua curtida, o seu like no nosso vídeo e que visite o Blog da Cidadania. O link está aqui na tela e você vai poder travar contato com um blog que já faz parte da história política desse país. Muito obrigado a todos e um bom fim de semana.